Olá, meus amigos, minhas amigas. Meu nome é José Maria Panoeiro, sou procurador da República aqui no Rio de Janeiro. Fui, antes disso, promotor de justiça com muita honra aqui no Rio de Janeiro e delegado de polícia. Sou professor de Direito Penal da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e palestrante da Escola Superior do MPU, além de algumas outras pós-graduações que, eventualmente, eu participo aqui no Estado do Rio de Janeiro e, eventualmente, fora dele. Meus amigos, a proposta que hoje nós vamos começar a fazer para vocês é de uma abordagem de estudo diferenciada. O Direito no Ponto tem como ideia central o compartilhamento da nossa experiência na aprovação em concursos públicos com vocês. Por isso, o nome do canal diz muito do que nós queremos passar para vocês. Os programas de cada um dos concursos públicos, muitas das vezes, são extremamente genéricos ao definir o tema que será examinado. Como, por exemplo, em alguns concursos, você tem lá teoria do crime. Meus amigos, teoria do crime é tipicidade, teoria do crime é relação de causalidade, teoria do crime é culpabilidade, teoria do crime é ilicitude. Mas qual é a abordagem que você quer? Que tipo de compreensão do candidato você pede para que ele seja aprovado? Então, a nossa ideia ao propor para vocês nos acompanharem aqui no canal é de saber que nós não estamos aqui para substituir, em absoluto, a dedicação e o estudo de vocês, que será necessário para a aprovação. Mas nós estamos aqui para trazer alguns apontamentos que podem ser diferentes na hora de uma prova escrita e para fazer uma revisão de conceitos naquelas provas objetivas que vocês eventualmente venham a enfrentar. Muitas das vezes, a nossa troca de experiências aqui pode permitir a vocês um ganho de qualidade no concurso. E é essa a nossa grande proposta. Nós não temos o objetivo aqui de propor verdadeiramente todo o conteúdo. Não, nós nem temos condições dentro do tamanho da proposta e de algo que não seja verdadeiramente cansativo para vocês, não temos a pretensão de fazer isso. Nós temos sim a pretensão de fazer alguns apontamentos que podem significar para vocês um diferencial. É um autor, é uma origem da teoria, é o porquê disso e não daquilo, é um aspecto histórico da evolução da legislação brasileira, coisas que fazem com que o examinador olhe para o candidato de um modo diferente. As pessoas às vezes lamentam a ideia de que eu tenho que decorar correntes, eu tenho que... Você não é obrigado a decorar correntes, em absoluto. Só que você está perdendo a oportunidade de estar na prova amparado por uma doutrina que muitas das vezes o examinador não pode negar a validade. O que eu sempre digo aos meus alunos é que quando você, hipoteticamente, ou por exemplo, assim, toma o autor X ou pega um Nelson Hungria para falar sobre um tema de parte especial do Código Penal, a parte geral ainda algumas coisas são bastante relevantes, mas como tivemos uma reforma de 84, e Hungria já havia falecido, sendo ele, na minha compreensão, um dos nossos maiores penalistas, se não o maior, você dá um argumento de autoridade que o sujeito não tem muito como contrastar. Ele pode não concordar com o que Hungria dizia, mas ele não pode negar a validade do pensamento do nosso maior penalista, membro da Comissão Revisora do Código Penal de 1940. Então, é essa a proposta de trabalho aqui. Portanto, a gente espera contribuir um pouco para que vocês tenham mais claras algumas temáticas que às vezes ficam diluídas num termo bem genérico e consigam fazer apontamentos na compreensão daquilo que é cada um dos temas, no meu caso, de direito penal. Para esse primeiro encontro, para esse primeiro vídeo, nós vamos reservar o tema da relação de causalidade. Vocês vão ver que esse vídeo vai ser uma primeira parte, que tratando de relação de causalidade,
E uma segunda parte nós vamos tratar de imputação objetiva. Em outras palavras, nós vamos tratar do problema da relação de causalidade no âmbito penal e vamos tratar também dos aportes teóricos que são feitos pela teoria da imputação objetiva. Talvez então você se pergunte: Panoeiro, mas eu não sei se o examinador gosta de teoria da imputação objetiva, porque eu já fiz concursos em que o examinador dizia no livro dele, expressamente, que o direito penal brasileiro adotou a teoria da conditio sine qua non, então esse papo de imputação objetiva é absolutamente desnecessário. Tudo bem, meus amigos. Quando eu fiz concurso, alguns dos examinadores diziam que não se aplicava o princípio da insignificância. Diziam que não tinha previsão legal para a insignificância e por isso não poderia ser aplicado. Não obstante, a jurisprudência já aplicava. Então, eu fico aqui nesse ponto com a lição do professor Fernando Galvão, que foi durante algum tempo examinador de diversos certames. Né? O professor Fernando Galvão diz que o nosso código, ele é um código que tem resquícios causalistas, mas ele é ajustado ao finalismo com a reforma de 84 e ele é aberto aos aportes teóricos do funcionalismo, de onde vem a teoria da imputação objetiva. Eu não sei o que é causalismo, não sei o que é finalismo, não sei o que é funcionalismo. Não se preocupe, em um outro vídeo mais à frente, nós vamos conversar com vocês sobre teorias da conduta e como é que essas teorias influenciaram, em alguma medida, a estruturação de um modelo de direito penal. Mas não é o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é relação de causalidade. O escopo aqui é o quê? É cobrir quanto mais nós pudermos, e à medida que o canal for avançando, isso poderá ser feito, tópicos do programa de modo que você consiga reduzir o acaso, que é aquela parte da aleatoriedade de conseguir resolver as questões do concurso e, com isso, alcançar o sucesso da sua aprovação. Lembre-se sempre, você não sabe o que vai cair no próximo concurso. Você tem um retrato do que já ficou para o passado, mas isso não é nenhuma garantia de que você vai conseguir um resultado proveitoso pelo mapeamento que você fez do caminho que houve até ali. A única forma de você garantir que você está preparado para disputar aquelas vagas é cobrindo o máximo de matéria possível, e aí entra o nosso papel aqui de contribuir para isso, trazendo, esmiuçando, mostrando as questões que são diferenciadas e, com isso, reduzindo a área do acaso. Você vai esgotar a matéria? Talvez sim, talvez não, mas quanto mais espaço de matéria você tiver bem estudado e bem alinhado, menor será o espaço da sorte, menor será o espaço da aleatoriedade e, com isso, você pode alcançar resultados mais proveitosos, ok? Nosso tema, então, é a relação de causalidade. Qual a importância do tema para o direito penal? Bom, é muito simples, meus amigos. Quando nós estudamos responsabilidade penal, quando nós estudamos o direito penal com sua característica fundamental, que é o binômio crime-pena, nós sabemos que temos de indagar quando é que alguém responde por um determinado delito. E determinados delitos pedem resultados. Ora, Panoeiro, do que você está falando especificamente? Bom, eu vou ler para vocês, então, o artigo 13 do Código Penal, para a gente começar o nosso estudo. Se vocês estiverem acompanhando, leiam. Então, diz lá o artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Meus amigos, a relação de causalidade, da forma como ela é regulada pela lei, ela estabelece um limite do âmbito de atribuição de responsabilidade. Em outras palavras, se você faz uma coisa e isso produz um resultado, quando eu regulo juridicamente a relação de causalidade, o que eu estou pretendendo é indagar a você o seguinte: quais são os critérios que eu utilizo para que
eu possa atribuir a responsabilidade por esse resultado a essa pessoa. Hipoteticamente, eu vejo uma amiga na rua e quero muito abraçá-la, mas dou um susto nela. E não sabia que ela estava, hipoteticamente, sofrendo de um problema cardíaco. Ela vem ter um infarto em razão do susto e morre. Ninguém tem dúvida de que se eu não tivesse dado o susto, talvez ela não morresse. Mas eu posso atribuir o resultado? Bom, meus amigos, à luz do que o código regula, aparentemente, veja lá, considera-se causa, ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Em outras palavras, se você tirar a minha conduta, ela não morre. Isso quer dizer que eu sou causa da morte dela. Mas é importante, no primeiro ponto, saber o seguinte. O Código Penal adota, no artigo 13, a teoria da conditio sine qua non. Essa teoria, ela tem origem, ela é contemporânea à teoria causalista da conduta, que foi o primeiro grande desenvolvimento teórico que tentou fazer com que o direito penal ganhasse uma característica própria das ciências, ou seja, ele queria ser reconhecido como ciência e, para isso, o direito penal tinha que conseguir convencer. Mas como é que eu vou convencer alguém de que isso que eu estou dizendo, que a relação de causalidade se resolve desse modo, é o justo, é o correto, para que eu reconheça um delito e aplique uma pena? Pois bem, os partidários dessa tal teoria causalista, Franz von Liszt, Belling e mais, numa etapa mais avançada, Radbruch, mas também Mesger. Esses autores, von Liszt, Belling, e no primeiro momento, depois Radbruch e também Mesger, esses autores se socorrem de algo que estava muito desenvolvido na época. Que era o quê? A terceira lei de Newton, lei da causa e do efeito. Diziam eles, pensavam eles, imaginavam eles, se nós transpusermos, é lógico, a teoria não é propriamente deles, foi desenvolvida por von Bury, depois por Julius Glaser e por outros autores, mas eles atrasem para o seu modelo causalista. Mas pensam eles, esses autores todos, se eu sei que a física está consolidada como ciência natural, eu posso buscar os aportes teóricos da física, trazer para o direito penal, que se eles são válidos lá, eles serão válidos cá. Não é bem assim. A gente, quando for conversar sobre teoria causalista, eu vou mostrar para vocês que isso não funciona, mas o que importa é que a relação de causalidade, tal como ainda está aí no código, teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou teoria da conditio sine qua non, é sim um resquício desse momento do direito penal. E o que era então causa dentro desse modelo de direito penal? Causa era tudo aquilo que produzia um resultado. Ora, não é preciso deixar de perceber aqui que a ideia de causa e efeito da física tinha sido transposta. Não sei se vocês lembram de um aparelhinho que tem assim várias bolinhas penduradas por um fio e que você puxa a primeira bolinha, ela bate, desloca, a última vai, volta e fica de um lado para o outro como um pêndulo até que a energia se dissipe e eles parem. Esse pêndulozinho, essa representação, é a ideia de causalidade. Então, quando você vê numa prova, por exemplo, o examinador colocando assim, é correto dizer, à luz do Código Penal, que a causa da causa também é causa do que foi causado? Ele está te perguntando, na verdade, se tudo que é causa e leva a um determinado efeito pode ser considerado causa juridicamente. E a sua resposta é afirmativa. Assim como na ideia mecânica de que bate aqui, empurra, vai e fica nessa troca de energias, a ideia da conditio sine qua non é a ideia de que se eu tenho uma causa e essa causa produz um resultado, ela é juridicamente causa, ok? Então você traz os aportes teóricos de uma ciência natural para o direito penal. Panoeira, mas isso funciona?
meus amigos, era a pretensão de ser reconhecido como ciência, que fazia com que o direito penal pensasse no seguinte: para que eu seja ciência, eu preciso demonstrar empiricamente que o que eu falo é válido. E se é válido na física, seria válido no direito penal. Então, caminhando aí para esse encerramento do primeiro vídeo, a teoria da conditio sine qua non é um resquício do sistema causalista. Ela parte de uma ideia que é própria das ciências naturais, da física, e transforma em causa, num sentido jurídico, tudo aquilo que leva a um resultado. Como é que eu identifico que uma coisa é causa de outra? Simples. Se eu apagar essa coisa, eu sei que esse resultado não pode existir. Por quê? Porque ele é produto desse momento aqui. Ou seja, se a conduta do sujeito leva a esse resultado, e se eu hipoteticamente apagar essa conduta, esse resultado desaparecer, eu estarei diante de uma relação causa e efeito, e com isso eu poderei trabalhar com o sentido jurídico de relação de causalidade. Mas eu quero aqui concluir com duas ponderações. Sob a perspectiva penal, a conditio sine qua non, como ela está posta no artigo 13, caput, ela levaria aparentemente a uma relação de causalidade infinita. E isso era criticado. Por quê? Porque o cara que fabrica a arma seria a causa, o sujeito que dá o tiro é causa, a bala é causa, tudo isso é causa. Só que essa aparente causalidade infinita, os senhores hão de saber, ela é limitada por um princípio que nós estudamos quando trabalhamos com princípios constitucionais do direito penal. O princípio da culpabilidade, segundo o qual ninguém pode responder por um fato senão quando concorra para ele dolosa ou culposamente. Dito de outro modo, a conditio sine qua non não levaria a uma relação de causalidade infinita. Por quê? Porque ela é temperada pelo elemento subjetivo dolo ou elemento normativo culpa. Sem dolo ou culpa, não há espaço para pensar nisso. Mas eu quero finalizar com a seguinte colocação. Talvez, muitas das vezes, você pense assim: Panoeiro, se eu apagar esse resultado, isso aqui continuar acontecendo, é sinal que essa conduta que eu examinei não é causa do resultado. Tá. Na doutrina alemã, Jeschek, J-E-S-C-H-E-C-K, Jeschek tem um exemplo que é assim: dois atiradores, sem qualquer vínculo entre eles, querem matar um terceiro. O primeiro dá um tiro e acerta a cabeça, o segundo dá um tiro e acerta o coração. E a vítima morre no mesmo momento. A perícia não consegue dizer ou afirma que a morte se deu no mesmo instante, pelo tiro na cabeça e pelo tiro no coração. E aí você vai fazer um exercício hipotético de eliminação e vai se deparar com uma situação estranha. Eu tiro o primeiro atirador, que acertou a cabeça, e a morte continua lá aparecendo. E eu tiro o segundo atirador, que deu tiro no coração, e a morte continua aparecendo. Aí você vai se perguntar: e aí? Pois bem, a resposta é a seguinte: a causalidade que é importante para o direito penal é a causalidade concreta. É aquela que o sujeito produziu de fato. Então, o que importa para você é saber o seguinte: quando eu tiro a conduta do atirador A, o que ele tinha causado? Morte com tiro na cabeça. Isso continua a acontecer? Morte com tiro na cabeça? Não. Então ele é causa. Da mesma forma, eu tiro a conduta do atirador B e a pessoa deixa de morrer com um tiro no coração. Ok? Então, nesse primeiro vídeo, nesse nosso primeiro encontro, traçamos as linhas gerais da teoria da conditio sine qua non, que tem origem no causalismo, por isso é uma relação de causalidade física que é pensada originalmente ali. 2, ela poderia gerar uma causalidade infinita, mas não leva, porque ela é limitada pelo elemento subjetivo, só podemos responder por fatos dolosos ou culposamente. E por fim, a causalidade hipotética, o fato de você retirar aqui e continuar acontecendo o resultado morte, não é importante para o direito penal. O que importa para o direito penal é a causalidade concreta, aquilo que foi produzido concretamente a partir da conduta do agente. Ok, pessoal? Até o nosso próximo vídeo, quando nós concluiremos o estudo da relação de causalidade, examinando a questão das concausas, e no terceiro vídeo vamos falar um pouco de imputação objetiva.